Boa noite, igreja. A graça e a paz. Só quem está feliz aí dá um glória a Deus bem alto. Aí tem igreja feliz, para igreja alegre. Glória a Jesus. Nós estamos felizes por mais uma vez podemos estar aqui. Eu quero nessa noite trazer algo ao coração de vocês que Deus tem queimado alguns dias em meu coração, no mês da atitude. E a Olivia, ela teve a ousadia de usar a palavra que eu ia ministrar. Mas eu ministrarei do mesmo jeito. Amém? Porque eu sei que Deus vai trazer uma revelação diferente ao nosso coração. Amém ou não amém? Nós estamos aqui impactados por aquilo que Deus está fazendo. E esses dias Deus tem queimado muito em meu coração a respeito do amor de Cristo. Da palavra amor, o que é amor, o que significa o amor, quem é o amor. A palavra do Senhor fala que em João 3,16, Deus ele fala assim: e Deus amou o mundo de tal maneira, fala assim, de tal maneira. E o que eu tenho perguntado para o Senhor é: que maneira é essa que o Senhor nos amou, que nos transformou numa nova pessoa? E nessa noite eu quero trazer um título a essa ministração. Coloca aqui para mim, Gabriela. A Gabriela é a mulher dos títulos, tá? É ela que faz pra gente, ela é a pastora. Amor, uma atitude que transforma vidas. Amém? Toda vez que você tiver o interesse ou a vontade de ser usado pelo Senhor para transformar outra pessoa, você só vai conseguir através do amor. Não é através da cobrança, não é através do julgamento, não é impondo as coisas às pessoas, mas sim amando elas, assim como Cristo também amou a igreja. Amém? E nós somos os pequenos cristos na terra. Esses dias a pastora pregou e ela disse: quem aqui sabe o que é ser um cristão? Né? E muitos não conseguiram responder. Cristão representa pequenos cristos, homens e mulheres que andam segundo a vontade do Senhor. Muitas pessoas às vezes têm falado assim: pastor, eu sou crente, o diabo também é. O que é crente? Crente é alguém que acredita em algo. Quando você acredita em algo, você automaticamente é crente. E eu acho que de uns crentes mais fervorosos que tem é o diabo, porque ele saiu de lá. Ele crê, ele viu o Senhor, ele sabe que Deus existe, então ele é crente. Agora, pequenos cristãos, nem todos são. Pequenos cristos são aqueles que aprenderam a amar como Jesus amou. Amém? Fala para o teu irmão, fala assim: você é um pequeno Cristo. Amém? E nós, como pequenos cristos, devemos andar como Cristo andou. Devemos falar como Cristo falou. Devemos pensar como Cristo pensou. E devemos agir como Cristo agiu. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu preciso todos os dias da minha vida olhar para o espelho, olhar para quem eu estou sendo e perguntar para mim mesmo: será que o sentimento que havia em Cristo realmente está habitando dentro do meu coração? Essa é a posição que Deus quer nos colocar. Que todos os dias você olhe para si mesmo e se pergunte, se questione, e não se conforme com aquilo que você está vivendo, e comece a perguntar: será que em mim há o sentimento que também houve no Cristo Jesus? Porque o que vai diferenciar a sua vida quando Jesus voltar, não é o que você fez, não é o que você construiu, e não é o que você ganhou, mas sim se o amor de Cristo realmente está dentro do teu coração. Amém ou não amém? Hoje nós andamos por uma consciência diferente, achando que nós vamos alcançar a Cristo por aquilo que nós fazemos. Fala assim para o teu irmão: não é desse jeito. Amém? Não é pelo que você faz, é pelo que você é. Porque o que eu faço não define o que eu sou. O que define o que eu sou é aquilo que está dentro do meu coração. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, diz assim, aquilo que eu não queria fazer, eu acabo fazendo, pois aquilo que eu queria fazer,
eu acabo não fazendo. O que o apóstolo Paulo está falando? As minhas atitudes não definem quem eu sou. Eu preciso sim fazer aquilo que Cristo fez, mas o que vai mostrar quem eu sou é se Cristo está vivendo dentro do teu coração. Amém? Pessoas que às vezes têm dificuldade de amar, têm dificuldade de perdoar, têm dificuldade de se arrepender. Está faltando Cristo, está faltando Jesus ressuscitado sobre a minha e sobre a tua vida. Está faltando, como a pastora pregou quinta-feira, está faltando o Espírito Santo, trazendo os dons do Senhor sobre a tua casa, sobre você, sobre a tua vida espiritual, para que você não seja uma pessoa comum, para que você seja uma pessoa diferente, sim. Amém? Muitos falam assim: eu não vou para a igreja porque eu não quero ser diferente. Eu vou para a igreja porque eu quero ser diferente. Eu não sou igual o mundo fala que eu sou. Eu sou igual o céu está falando como eu sou. Você é herdeiro, você é chamado, você é escolhido, você é separado, você é abençoado pelo Senhor. Amém? Quem crê nisso? Aleluia! E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com vocês. O amor, a atitude que transforma as vidas. Quem puder, abre sua Bíblia aí comigo no livro de João, capítulo 21. Não é só tocar não, Otávio. Está achando que é só tocar? Vai ficar no bem bom aí só? Puxa, puxa, puxa. Glória a Deus, amém? Vocês acharam? Aleluia. Olha, eu ia brigar com ele. Falar para ele não parar de tocar. Ele falar: como que eu vou tirar o paletó então? Né? É igual o pastor na ceia. O pessoal com o copinho da ceia na mão, o cálice na mão e o pão no outro. Eu falo: bate palma, irmão. Aí os irmãos não bateram palma e eu fiquei bravo. Falei: por que vocês não estão batendo palma? Tudo com a mão. Pastor, ora, pastor, vigia. Fala assim: vigia, pastor. Aleluia. Amém. João capítulo 21. Eu quero ler um texto com vocês para a gente adentrar a esse tempo que o Senhor vai trazer para nós nessa noite. A palavra do Senhor em João diz assim, ó: depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco. Quem conhece essa história? É uma história familiar, né? Lance a rede. E Pedro de novo, irmão. Lance a rede do lado direito do barco. Amém? Deixa eu achar aqui de novo. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, fala assim, o discípulo a quem Jesus amava. Vai guardando isso no seu coração. Disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. E quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos.
Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão, a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que eles? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuida dos meus filhos, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou, fala assim, magoado, por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Amém? Aleluia. Jesus, obrigado pela tua palavra. A palavra vai nos dizer que Jesus, eu acho lindo esse texto, porque quando ela começa, ela diz assim, ó: depois dessas coisas, depois de algumas coisas que aconteceram, Jesus, ele tinha sido morto, tinha sido entregue, mas tinha sido ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, e agora ele estava ressurreto sobre a terra, caminhando e aparecendo de novo aos seus discípulos, mostrando para eles: aquilo que eu falei que ia acontecer, aconteceu. Porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que eu falo. Aqui Deus já deixa uma revelação ao teu coração. Não fique se apegando naquilo que as coisas que os homens estão falando, porque aquilo que Deus prometeu que vai fazer na sua vida, se você acreditar, se você crer, se você não duvidar, certamente no tempo determinado pelo Senhor, ela vai florescer, ela vai dar fruto e ela vai acontecer. Quer o diabo queira ou ele não queira, nada pode impedir a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Amém? Quem crê nisso? Nada pode parar o que Deus começou a fazer. E eu fico perguntando: Deus, que coisas são essas que o Senhor está fazendo? Depois dessas coisas, Jesus apareceu aos seus discípulos e começou a falar com eles. E eu estou com calor já, em nome de Jesus. Amém? Agora melhorou um pouco. E o que são essas coisas? São as coisas que fiz ontem, que vai startar. O que Deus está falando? As coisas que eu fiz ontem em você é o que vai startar e te levar você para a prova que eu quero te levar, para o lugar que eu quero te colocar. O que eu aprendo nessa história é que Deus, o Senhor da glória, o nosso Jesus, Ele não faz nada por acaso. Tudo que Jesus vai fazer tem um propósito, tem um fundamento com o reino do Senhor. Você precisa entender, eu preciso entender, nós precisamos entender que o que Deus está fazendo em nós não é sobre nós, é sobre o reino de Deus. O problema é que nós achamos que quando Deus começa a fazer alguma coisa, é que Ele está fazendo porque nós merecemos. E deixa eu falar algo para você: você não merece, eu não mereço, nós não merecemos. Ele só faz porque Ele te amou de tal maneira. Ele te amou de uma tal maneira, e é isso que eu quero falar nessa noite. Que maneira é essa que Jesus te amou? Para não olhar para o nosso pecado, para não olhar para o nosso erro, nem para o nosso engano, nem para a nossa falha, nem para a nossa mentira, nem para a nossa sujeira. Ele não olhou para isso. Ele só olhou para aquilo que Ele queria fazer através de nós. Quem crê aqui que você tem uma promessa do Senhor a ser cumprida na sua vida? Se prepara, porque ela vai acontecer. Amém? Às vezes as pessoas estão na igreja, mas aquilo que Deus prometeu não alcancei, não aconteceu. Deus mentiu. Não, Deus não mente. O homem mente, mas Deus não. Se Deus falou, certamente no tempo certo Ele fará. Amém? Amém ou não amém? E essa expressão, ela carrega uma verdade muito profunda, porque existem coisas que antecedem os novos começos de Deus. Para Deus começar uma nova história na sua vida, Ele vai fazer algumas coisas em você primeiro. Ele vai trabalhar algumas coisas no seu caráter primeiro. Ele vai trabalhar algumas coisas no seu temperamento primeiro. O problema é que nós queremos ser usados por Deus sem ser mudados por Deus. Doeu, né? Nós queremos ser usados por Deus sem ser mudado por Ele. E não tem como você ser usado por Deus
sem Ele te mudar antes. E Pedro, nessa história, ele viveu isso. Ele queria muito ser usado pelo Senhor, ele queria muito ser ousado no Senhor, mas Jesus precisava tirar algumas coisas dentro de Pedro antes. E tirou da maneira mais difícil que tem. A palavra do Senhor fala que um dia Satanás chegou em Jesus e falou assim: ó, eu quero cirandar Pedro. E Pedro tinha acabado de ter uma revelação do céu de quem Jesus era. E Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado és tu, porque agora tu não serás mais Simão, agora tu és Pedro, e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Primeira coisa que eu quero falar com vocês nessa noite: toda vez que você conhece quem Jesus é, Ele revela quem você é. Ele revela o que Ele vai fazer através de você. E quando Ele declarou: Pedro, através de você, nessa rocha eu edifico a minha igreja. E olha que forte: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí o nhonho, o Satanás, ele fala assim: rapaz, é ali que Deus vai fazer a obra. E ele vai até Jesus e fala assim: eu quero cirandar Pedro. E você acha que Jesus deixou, sim ou não? Sim ou não? Jesus deixou, irmão. E Jesus, ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, Satanás pediu para te cirandar. E eu fico imaginando Pedrão, né? O discípulo estourado, o espavetado, que está em todo tempo, em todo momento do lado de Jesus, da maneira dele, mas ele estava. Ei, não importa a maneira que você está, mas esteja do lado de Jesus. Amém? Ah, pastor, mas eu ainda estou com as falhas, eu estou com um erro, eu estou com algum vício. Ei, chega perto dele, que no tempo certo ele vai tirar isso que está te incomodando. Amém ou não amém? E Pedro, ele olha para Jesus e eu acho que ele fica falando assim: agora Jesus falou que se está Satanás quer me cirandar, mas eu estou com Jesus, ele não vai deixar. Pedro olha para Jesus e fala assim: é, Senhor, é. E Jesus fala assim: e eu deixei. Só que Jesus, ele fala assim: mas fica tranquilo, porque eu orei para que a tua fé não desfaleça. Eu orei para que você não se perca no meio do caminho. Eu orei porque eu comecei a fazer algo dentro de você. E eu não sou homem para mentir, eu não sou homem para se arrepender. Aquilo que eu começo, eu termino. Aquilo que eu planto, eu faço crescer. Aquilo que eu chamo para perto de mim, eu guardo. Nada prevalecerá contra a igreja do Senhor. Amém ou não amém? E as coisas de ontem que podem estar nos parando são decisões que nós tomamos, renúncias que fazemos, ou pecados que abandonamos. E Cristo está falando assim: depois dessas coisas, Jesus chegou novamente. Fala assim: Jesus chegou novamente. Ou até mesmo, amados, provas que nós enfrentamos ou começamos sem perceber. E você fala assim: esse pastor está doido, ele está falando uma coisa, está falando outra, eu não estou entendendo nada. Mas fica tranquilo que no final a gente vai entender o que Deus está querendo fazer nessa noite. Deus ele tinha começado algo na vida de Pedro. Deus ele tinha lançado uma semente. Jesus ele lançou uma semente. Quem lembra da parábola do semeador? E a semente caiu na boa terra. Ela cresceu e ela deu o fruto a qual foi determinado. Jesus entendia que Pedro era uma boa terra. Mesmo Pedro pecando, mesmo Pedro cortando a orelha de Malco, mesmo Pedro querendo tirar Jesus da cruz, mesmo Pedro indagando Jesus em todo tempo, ele questionava. Jesus olhava para Pedro, mas não olhava para quem Pedro era, mas olhava para quem Pedro ia se tornar. Ele via um coração, uma terra preparada para receber uma palavra. Ei, deixa eu falar algo para você nessa noite. Não importa o que as pessoas estão falando a teu respeito, o que importa é que Deus está olhando para a terra do teu coração. E nessa noite Ele vai lançar uma semente. E se a terra for boa, ela vai dar o fruto determinado, 30, 60 e 100 vezes mais, em nome de Jesus. Porque muitas vezes nós queremos viver o novo de Deus
sem passar pelo processo que prepara o coração. Amém? Nós precisamos ter um coração preparado. Nós precisamos ter um coração disponível. Nós estamos na igreja há tanto tempo querendo passar por algo maravilhoso, mas não deixa o coração passar pelo processo necessário. Às vezes a gente aconselha pessoas que falam assim: pastor, eu não consigo perdoar o fulano, eu não consigo perdoar o ciclano, eu não consigo amar, porque a pessoa fez mal para mim. Esse é um processo ao qual o nosso coração precisa passar, para ele ser transformado, para que Deus faça uma obra maravilhosa. Jesus, ele amou quem o rejeitou. E nós, quando uma pessoa rejeita a gente, né? Tem aquela velha mania que vai assim: o irmão fez churrasco e não me chamou. Ó, o irmão fez um churrasco lá e não me chamou. A pessoa acha que ela é a última bolacha do pacote de traquinas, né? E eu gosto de traquinas, irmão, de morango. Eu gosto. Eu arranco uma assim, enquanto eu junto os dois recheios, né, Enzo? E a pessoa acha que ela é o último biscoito do pacote, que tudo que acontece ela tem que estar no meio. Aí não chama, ela fica magoada, né? Ai, o irmão não me chamou, tô de mal, come sal, deixa um pouco pro Natal, né? É assim, irmão. Aí a pessoa vem para a igreja e quer que Deus faça alguma coisa na vida dela. Deus fala assim: você não consegue nem perdoar o teu irmão que está do teu lado. Se eu te chamar para a minha vontade, para o meu reino, e estabelecer o propósito, as pessoas vão querer te matar. Você tem que estar preparado para amar o teu inimigo. Eu vou preparar uma mesa na presença dos teus inimigos. Mas não é para você falar para o teu inimigo: olha a mesa que eu tenho. Não, é para você puxar a cadeira, senta na mesa comigo, come da mesa comigo, participa da mesa comigo. Aí o teu amor, a tua graça que está sobre a tua vida, vai entrar no coração dele. Ele vai olhar para você e falar: ei, o que ele tem, que ele consegue me amar dessa maneira? Aí ele vai olhar para você e falar: irmão, o que você tem? Aí você fala igual o Pedrão fala: eu tenho Jesus comigo. Amém? Nós precisamos entender que o nosso coração, ele precisa ser provado no Senhor. A palavra de Deus vai falar sobre um homem chamado Abraão. Fala assim: Abraão. Irmão, eu demorei para decorar, porque tinha Abrão, né? E Abraão. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Não podia pôr um nome mais bonitinho? Só colocou um A no meio, né? A hora que for mudar meu nome, eu já falei para Jesus: eu quero um nome igual o Pedro, de Rocha. Em nome de Jesus. Estou brincando, viu, igreja? E a palavra do Senhor fala que Deus, então ele vem para Abraão. Ele chega na Abraão, o pai da fé que nós conhecemos, e ele fala assim: Abraão, sai da terra que você está. Sai. E a palavra de Deus, ela diz bem assim, ó. Escuta isso. Jesus, o Espírito de Deus, ele desce e fala: Abraão, sai da sua terra, sai do seu lugar, sai da sua parentela, sai e vem para o lugar que eu vou te mostrar. Deus, ele sabe o que está falando para Abraão. Abraão, a terra que você está, eu não estou. A terra que você vive, eu não estou vivendo. Você precisa sair da sua vontade, você precisa sair do seu desejo, você precisa sair do seu querer, você precisa sair dos seus planos e entrar em mim. Sai dessa terra que você está, Abraão, para que eu possa fazer algo maravilhoso através da sua vida. Então Abraão, ele toma uma decisão, uma atitude doida e sai, porque Deus falou assim: vai para a terra que eu vou te mostrar. Quem sairia? A pastora sai. A pastora sai. Dá um trabalho para mim, irmão, de terra. Onde a gente anda na rua, ela fala: para aqui, amor. Eu falei: o que? Vamos morar aqui nesse terreno. E nós vamos orar e tá na terra lá orando, irmão. E nós tá nessa fé em nome de Jesus, né, amor? E Deus, ele vai nos honrar, porque Deus, ele é bom.
E Deus, ele tira Abraão daquela terra, cumpre um sonho na vida de Abraão, declara uma promessa. Fala assim: Deus declara uma promessa sobre a vida de Abraão. E Deus cumpriu. Deus falou: Abraão, agora que você saiu da sua terra, da sua parentela, e entrou na minha terra, eu vou te fazer um pai de multidões. Eu vou te dar um filho. E para vocês entenderem, a palavra fala então que Abraão, na sua sabedoria grande, vai lá e gera Ismael, para depois gerar Isaac. Sim ou não? Quem conhece? O que acontece é que Deus, ele nunca quis Isaac morto. Ele só queria Abraão mais perto dele. Às vezes Deus está pedindo para você entregar alguma coisa para Ele, e você acha que Deus está preocupado com aquilo que você tem. Não, Deus só quer você um pouquinho mais perto do coração dEle, porque Deus entende que enquanto Isaac estiver na tua mão, o teu coração estará longe dEle. Mas quando você colocar o Isaac no altar, sacrificar ele ao Senhor, aí o teu coração estará ligado ao coração de Deus. Você crê nisso? Se você crê, aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle. E hoje Deus está falando para mim e para você: o que ocupa o primeiro lugar? O que você não consegue entregar no Senhor? O que vale mais para você do que obedecer à voz de Deus? Porque aquilo que nós entregamos a Deus acaba governando a nossa vida. Aquilo que nós não entregamos a Deus acaba governando a nossa vida. Toda vez que Deus pedir algo para um homem e para uma mulher, e ele não tiver a coragem de colocar aquilo aos pés do Senhor, aquilo certamente vai governar a tua vida. Aquilo certamente vai governar o teu coração, vai se transformar um altar dentro de você. E todas as vezes que aquilo entrar no meio da história, Deus, ele vai ficar longe de você. E não é porque Deus se afasta, é porque nós não deixamos Ele chegar perto de nós. Às vezes estamos perguntando: mas eu não consigo ouvir a voz de Deus, não consigo sentir a presença de Deus. Às vezes está precisando entregar algo. Às vezes o Isaac está aí dentro, aí ele está falando: entrega o Isaac para mim. Porque no mundo do Senhor existe aquilo que Deus planeja. Fala assim: aquilo que Deus planeja. Irmãos, eu não quero que vocês dormem não. Aquilo que Deus planeja e aquilo que Deus permite. Deus, ele permitiu Ismael nascer, mas ele não tinha planejado Ismael. Às vezes as coisas que estão acontecendo com você ou comigo mesmo, as nossas vontades que nós fazemos, e às vezes dá certo, e a gente acha que Deus que está fazendo. Não é. Ele apenas permitiu, porque você não para de pedir. Porque às vezes eu me preocupo mais com aquilo que Deus permitiu do que com aquilo que Deus está planejando. Porque aquilo que Deus permitiu é mais fácil de alcançar do que alcançar aquilo que Deus planejou para a minha vida. Porque o que Deus permite acontece na minha força, mas o que Deus planeja é só na força do braço dele. Aleluia! Porque enquanto eu não renunciar ao que Deus pediu, aquilo continuará tomando o lugar de Deus no meu coração. Renuncia aquilo que Deus está pedindo. Pastor, mas o que Deus vai pedir para mim? Não sei, irmão, é o seu particular com Ele. Às vezes é tempo de oração. Às vezes é uma mudança de postura, como a pastora falou, uma conduta diferente, um modo diferente de viver. Nós temos exemplo aqui do meu irmão Diogo, que ele permitiu o Senhor fazer a vontade, e ele se desfez de algumas coisas para viver coisas novas. Depois dessas coisas que você está deixando para trás, eu vou começar a fazer coisas novas através de você. Para de viver daquilo que Deus permite. Deus permite você fazer o que você quiser, irmão, mas para viver o que Ele planeja é só obedecendo a voz dEle, é só andando na presença dEle, é só caminhando diante da vontade dEle. Amém? Deus permitiu o povo pedir um rei, mas não era o que Deus tinha planejado.
O povo queria Saul, mas Deus estava planejando Davi dentro do coração dele. Deus estava levantando um homem segundo o coração dele. Nessa noite aqui, Deus quer levantar homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Homens e mulheres que estão dispostos a andar somente naquilo que Deus está planejando, naquilo que Deus está projetando para a tua vida. E Deus está falando para a igreja nessa noite: eu estou transformando o teu coração, para que você entenda qual a verdadeira maneira de amar, a verdadeira maneira de adorar. Aleluia. Amém ou não amém? Amar é sacrificar, é entregar o que nos faz falta. Irmãos, Deus nunca vai te pedir nada que não custe nada. Quando Deus pedir algo para você, vai custar tudo. É renunciar tudo. É renunciar o meu prazer. É renunciar o meu desejo. É renunciar o meu sonho. É renunciar a minha vontade. Eu vou falar algo para vocês aqui, vocês vão ficar de... Quando eu ia nas igrejas com a pastora, que ela ia pregar, deixa eu colocar aqui para mim não esquecer, tá? Onde eu estou. Amém? E ela ia pregar, e a pastora, ela é usada de uma maneira que eu fico impactado. Que quando ela vai profetizar sobre uma pessoa, e ela começa a cantar em profecia. E eu chorava, irmão. Ela cantava para a pessoa lá, e eu chorava mais que a pessoa. Eu falei, meu Deus, como que é bom ouvir, como que é bom sentir a glória. E aquilo era o que eu queria para a minha vida. Eu falei assim, eu vou ser cantor. Quando as pessoas vêm pregar, pastora Elisângela, não dá risada não. Quando as pessoas vêm pregar e no meio da pregação começa a cantar louvores, irmão, eu fico assim, uau, que da hora, mano, que lindo o que Deus faz. Eu falei assim, eu vou cantar também. Só que a minha vontade não é a vontade dele. Às vezes o sonho que você está sonhando para você, não é que Deus não vai cumprir, mas não é o que Deus está sonhando. Às vezes alguns sonhos estão cumprindo na sua vida porque Deus apenas está permitindo. Mas o sonho que Deus está planejando para você, aquilo que Deus está preparando para você, aquilo que Deus está construindo para você, não se compara com aquilo que você está querendo. É maior. É maior. Efésios 3:20. E o Senhor fará infinitamente mais do que aquilo que você pediu ou pensou. É maior. Fala assim para o seu irmão: a vontade dele é maior para você. Com aquela fé gostosa. Amém ou não amém? Amém? O amor verdadeiro sempre vai custar algo. Amor não é fazer o que as pessoas esperam, mas o que elas precisam. Amar é isso. Amar não é você dar para as pessoas o que elas querem, mas aquilo que elas precisam. E o amor de Deus, ele trabalha dessa forma. Ele não vai te dar o que você quer, ele vai te dar o que você precisa, para que a vontade dele se estabeleça em você. Sim ou não? Às vezes eu estava nos meus dias de doideira lá, questionando o Senhor no meu DR com Deus, e queria que Deus me desse carro. Irmão, quem que nunca orou pedindo carro para Deus? Ainda mais homem, né? E eu falava, eu quero um Audi. Na época tinha saído o Audi Q5. Falei, quero um Q5. E Deus me deu um Corsa, irmão. E eu andava de Corsa tudo orgulhoso, irmão. Não estava nem aí, irmão, porque foi Deus que me deu. Eu andava com um golzinho que eu e a pastora tinha que empurrar, irmão, que a bateria caía. E a gente era feliz, né, amor? A Cátia empurrou o golzinho na estrada de Buribi, de terra, debaixo de chuva, com a barriga de 6 meses. E a gente era feliz, porque não era o que nós queríamos, mas era o que nós precisávamos para estar no Senhor. Entenda nessa noite, que aquilo que você precisa, Deus ele sempre vai colocar na tua mão. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal
tal maneira que deu o seu único filho para morrer por mim e por você. O amor de Deus não ficou apenas em palavras. O amor de Deus, ele foi para a cruz. O amor de Jesus levou ele para a cruz. E como a Olivia ministrou aqui, quando Jesus vai para a cruz, apenas um discípulo fica ao lado de Cristo. A palavra do Senhor aqui, quando nós lemos, diz assim, ó: e o discípulo a quem Jesus, fala de novo, o discípulo a quem Jesus amava. Em todo tempo de sofrimento, em todo tempo de dor, João não saiu dos pés da cruz, ele ficou de joelho prostrado. E quando João chegou na cruz, ele era um homem explosivo, ele era um homem irado, ele não era ainda o apóstolo do amor. Só que quando ele viu Jesus sendo pregado, quando ele viu Jesus derramando o seu sangue, quando ele viu Jesus morrer, quando ele viu Jesus olhando para o céu falando: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que eles fazem. Então o João entendeu o que era amar. O João entendeu o que Jesus veio fazer, e aquilo entrou no coração de João de uma tal maneira que ele falou: ei, eu preciso deixar Jesus mudar meu coração. E ele levantou de lá outra pessoa. Agora não era mais o homem que queria orar para descer fogo e matar todo mundo. Ele era o homem que queria orar. E ele falava assim, e as cartas do apóstolo João começam assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos amou. Filhinhos, obedeçam à voz do nosso Pai. Vivam em amor, vivam em unidade. E o apóstolo João, ele só fala desse jeito: filho. Fala assim: filho, ame aqueles que te odeiam. Isso é amor. Amém? Eu tenho que encerrar, mas eu quero falar mais algumas coisas. Que a cruz, ela não começou no Calvário. A cruz de Jesus, ela começou numa mesa. Fala assim: mesa. Jesus, quando ele foi revelar a sua cruz, ele não foi para o Calvário. Ele sentou numa mesa com seus irmãos. Ele sentou numa mesa com seus discípulos e começou a falar: eu vou morrer, eu vou padecer, mas fiquem tranquilos que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou voltar dos mortos, eu vou vencer a morte, eu vou trazer a vitória que nos garante a paz, estava sobre ele. Jesus não explicou a cruz de uma maneira diferente, ele explicou a cruz sentado numa mesa. Pastor, por que você está falando isso? Porque hoje Jesus está nos chamando de volta para a mesa. Você não entendeu. Quer entender a cruz? Venha para a mesa. É só ali. Me trouxe aqui porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí com errei. Aleluia. Porque me queres tanto assim, filha, eu quero tanto enxugar teu Pranto, devia ser só meu. Aleluia! Não para não, continua adorando. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho. A mesa de Deus, ela é tão maravilhosa que a eternidade que Cristo está preparando para você, o lugar que Cristo está preparando para nós, o lugar para onde Ele quer nos levar. Ele disse: eu vou ao Pai, vou fazer uma morada e vou voltar a te buscar. Este lugar, essa eternidade, ela vai começar numa mesa, aonde Ele disse que nós sentaríamos com Ele, e com Ele nós cearemos, e Ele irá
quando Ele ressuscita, Ele não repete a cruz, Ele repete a mesa. A palavra diz que seus discípulos estão numa casa, a porta está fechada, e eles estão sentados à mesa, e Jesus aparece no meio deles. É na mesa que Jesus quer transformar a tua história. O amor, a atitude que transforma as vidas está na mesa. Ele foi para a cruz. Não houve amor maior que esse, que entregou a vida por mim e por você. Foi numa cruz que Ele revelou o amor que Ele tem pela tua vida. Foi numa cruz que Ele revelou o plano que Ele tem sobre a nossa história. Eu vos chamei para que vais e deis fruto, e o teu fruto permaneça. Aleluia! Não é sobre o quanto eu sei fazer, mas sobre o quanto eu estou disposto a entregar a Ele. E nessa noite o Senhor está olhando para o nosso coração. O amor de Deus está olhando para o nosso coração. E Ele está falando: eu não estou preocupado com o que você sabe fazer. Eu não estou preocupado com o quanto você pode fazer. Eu estou preocupado com o que você vai me entregar. O que mostra quem nós somos não é o que nós fazemos, mas é o que nós entregamos a Ele. É o que nós colocamos no altar diante dEle. Porque Deus não procura aparência espiritual. Deus ele está procurando corações rendidos. Deus não está procurando um homem ou uma mulher bonito, de aparência elegante, todo musculoso, não sei, com uma roupa linda que levanta a mão e adora. Não, Ele está procurando aquele que tem o coração humilde, que se rende diante da presença dEle e fala: o meu coração está rendido aos teus pés. É esse que Deus está procurando. Às vezes você olha para você mesmo e você não vê nada de bom, mas Deus, Ele olha para você e Ele vê algo de bom em você. Se nessa noite o teu coração se render ao Cristo que reina, se nessa noite o teu coração se prostrar ao Cristo que reina, o amor que está nele vai impactar a tua história. O amor que está em Jesus vai transformar a sua vida. Aleluia. Talvez essas coisas que aconteceram ontem sejam justamente o começo da prova que Deus está usando para te revelar. Mas a minha vida aconteceu muitas coisas, pastor. Eu passei muitas lutas, eu passei muitas dificuldades, mas é isso que Deus está usando para revelar quem você é, para mostrar quem você é de verdade. Um dia eu ouvi um pastor dizendo que o maior orgulho dele são as cicatrizes que ele tem, espirituais. E ele disse: sabe por quê? Porque as cicatrizes me lembram do lugar que Deus me tirou. As cicatrizes me lembram das lutas que eu enfrentei. As cicatrizes me lembram dos problemas que eu passei. E quando eu olho para as minhas cicatrizes curadas, eu entendo que ela doeu, eu entendo que ela machucou, mas ela me trouxe para o lugar que eu estou. E hoje elas estão curadas no nome de Jesus. Às vezes tem cicatrizes em você aí que você está desanimado, cabisbaixo, mas deixa eu falar alguma coisa para você. Deus vai te curar nessa noite. Ele vai sarar a tua ferida. Ele vai fazer a ferida cicatrizar. E todas as vezes que você olhar para ela, você vai entender: ei, Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha vida. Deus curou quem eu era, me transformou numa nova pessoa. E eu olho para as minhas cicatrizes e sei de onde Deus me tirou, mas agora eu também sei para onde Ele vai me levar. Aleluia, aplauda a Deus. Coloque de pé. Jesus está aqui.